Olá a todos, meu nome é Raíza, eu sou biomédica, formada pela Unipac de Juiz de Fora. Eu sou especialista em imunologia clínica. Atualmente eu faço pós-graduação em gerenciamento de serviços de saúde, faço mestrado no programa de ciências biológicas com ênfase em genética e biotecnologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Sou especialista em biomedicina estética e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o ciclo do sangue, sobre a imunohematologia, né? Tudo que envolve os testes pré-transfusionais, né? Para a gente conseguir levar uma segurança transfusional ao nosso paciente. E por que eu vou falar desse assunto? Porque é um assunto que eu gosto muito. Eu trabalhei durante alguns anos numa agência transfusional de um hospital referência em oncologia aqui na minha cidade. Então, é uma área que eu gosto muito. Então, para a gente começar a falar de transfusão, de imunematologia, a gente precisa entender como que funciona esse ciclo do sangue, né? Esse fluxo do sangue, até chegar no nosso destino final, que é o paciente, né? Que está lá precisando desse atendimento, desse procedimento. Bom, quando a gente fala em ciclo do sangue, né, o Ministério da Saúde, ele preconiza, né, que esse ciclo do sangue envolve diferentes etapas, desde a recepção e cadastramento do doador lá no hemocentro de referência, né, até a missão cumprida, que é a transfusão do sangue propriamente dita, né? Então, durante esse ciclo do sangue, existe o cadastramento desse doador, uma triagem clínica que esse doador vai passar, né? Uma entrevista bem completa e séria, né? Esse doador vai passar, então, pela coleta, pela parte do lanche, né? Esse sangue coletado, ele é processado, ele passa por uma série de exames, né? Ele vai para um estoque, depois ele é distribuído até chegar no paciente que está precisando. Bom, aqui eu trouxe um fluxograma, só para representar mesmo todo esse ciclo do sangue e por que é um ciclo, né? E nesse fluxograma, ele traz uma questão muito importante, que eu acho muito importante da gente falar, que é sobre a captação do doador, né? Porque, na verdade, o ciclo do sangue, ele não vai começar só na recepção do doador, né? A gente tem que entender que a gente precisa fazer esse trabalho de captação, de conscientização sobre a importância da doação de sangue, né? Então, a gente fala que esse ciclo, ele não vai começar na recepção do doador, tá? Ele vai começar, então, na captação. A gente, enquanto biomédico, né, ou enquanto profissional responsável, por exemplo, por uma agência transfusional, a gente precisa ter isso em mente, né? Que sem o doador, não há esse ciclo do sangue, né? O nosso paciente não vai poder ser atendido. Então, existe a captação, a recepção e o cadastramento desse doador. Esse doador vai passar por uma triagem clínica, né? Que vai consistir também numa triagem hematológica para a gente saber a qualidade desse sangue que vai ser coletado, tudo bem? No momento da coleta do sangue, a gente vai ter a separação desse sangue total nos diferentes hemocomponentes e também depois nos hemoderivados, tudo bem? Esse sangue do doador, né, além da coleta do sangue total, existe também a coleta de uma amostra de sangue que vai passar por uma série de exames para saber se esse sangue ele está apto ou não a ser transfundido em alguém, né? Logo em seguida, esses hemocomponentes, esse sangue, ele vai passar por um processo de armazenamento, né? Até ele ser distribuído para as agências transfusionais, tudo bem? E aí, tendo uma solicitação de transfusão sanguínea, esse sangue ele vai passar por uma seleção pré-transfusional para ele poder ser transfundido com o máximo de segurança para o nosso paciente, tudo bem? E aí a gente fecha o ciclo, né? Quando alguém da família, né, entende a importância de doar o sangue, ou quando algum doador voluntário entende a importância de doar esse sangue, tudo bem? Bom, então, como eu falei, né, que eu acho muito importante a gente frisar que esse ciclo do sangue, ele começa no momento da captação, tá? Eu trouxe aqui um slide para a gente discutir rapidamente sobre essa captação, tá? Existem algumas estratégias que vão ser utilizadas
para conscientizar e sensibilizar a população de forma geral, né, sobre a importância da pessoa ir doar sangue, né, ter esse gesto de ir doar sangue, tudo bem? Existem algumas ferramentas que podem ser utilizadas com essa finalidade, né? Desde campanhas nas escolas, para as crianças já aprenderem desde cedo sobre a importância da doação de sangue, também em diferentes tipos de ambientes de trabalho, em empresas, né? Esses hemocentros fazem esse tipo de abordagem, tudo bem? Clubes de serviços e outros locais, tá? E além disso, principalmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, né? Tem se utilizado muitas ferramentas de mídia escrita e falada. Instagram, Facebook, televisão, rádio, tudo bem? Na tentativa de sensibilizar e conscientizar o máximo de pessoas possível, ok? Essa doação de sangue, como eu até falei naquele fluxograma anteriormente, ela pode acontecer de forma espontânea, né, quando a pessoa se sensibiliza com todas essas estratégias de conscientização e resolve ir ao hemocentro doar, ok? Ou pode ser uma doação de reposição, que é quando algum familiar ou amigo muito próximo está numa situação de necessidade de transfusão de sangue, e aí a família é sensibilizada nesse ponto para repor esse estoque dos hemocentros, tudo bem? Bom, então aqui eu trouxe alguns exemplos de materiais educacionais que são distribuídos para a população, tanto em campanhas, em empresas, em hospitais, em escolas, tudo bem? Eles mostram quem que é um potencial doador de sangue, né? Alguns fatores que incluem ou excluem as pessoas de doar sangue, ok? Algumas informações sobre o momento da doação, tá? Então, esses materiais educacionais, eles são muito bons, são práticos e são fáceis também das pessoas terem acesso. Bom, depois da captação, né, do sangue, existe o processo da captação do doador, né? Existe o processo de seleção desses doadores, né? Porque existe uma lista rigorosa que a gente deve seguir para selecionar esses doadores, tá? Então, todos os candidatos à doação, eles vão passar por uma entrevista individual, confidencial, sigilosa, tá? Sob supervisão de um médico. E nessa entrevista vão ser avaliados, né, os antecedentes clínicos e o estado de saúde atual do candidato à doação, ok? Para que essa coleta seja realizada nos candidatos que são considerados aptos, ok? Porque esse momento de transfusão, né, e da coleta do sangue também, não pode gerar nenhum tipo de prejuízo ao quem está doando sangue, tudo bem? E muito menos a quem vai receber, né? Por isso que essa entrevista ela é bem rigorosa, são muitos pontos a serem questionados durante essa entrevista, tanto para garantir a saúde do doador e também do receptor. Bom, então quando a gente fala dessa seleção do doador, ele vai passar por esse processo de entrevista, de cadastro, de triagem clínica, ok? Nessa triagem clínica, então, vão ser avaliados os critérios para aptidão ou inaptidão desse doador, ok? Então, vai se verificar a idade desse doador. Ele tem que ter entre 16 e 68 anos, tá? Só que a gente precisa reforçar alguns pontos, que, por exemplo, o limite para a primeira doação vai ser de 60 anos. Então, se a pessoa tiver 62 anos e tiver todas as condições de saúde em bom estado, mas ele não tiver realizado nenhuma doação antes dos 60 anos, ele, infelizmente, vai se tornar inapto a doar sangue, ok? Na triagem hematológica, vão se avaliar alguns parâmetros, mas principalmente hemoglobina e hematócrito desse paciente no momento da doação. Tudo bem? É um teste rápido que é feito antes da doação, tá? Para saber se esse doador está em condições de doar um grande volume de sangue, tá? E a triagem clínica, né? Esse doador ele vai passar por um exame físico que vai avaliar o estado geral, pulso, temperatura, pressão arterial, tá? O questionário vai se avaliar histórico de saúde, né? Se esse paciente
ou já teve alguma doença, se já passou por cirurgia, se toma medicamento, se tomou alguma vacina recentemente, se fez tratamento odontológico, comportamentos e hábitos de vida também, tá? Se realizou alguma viagem há pouco tempo, como que é a prática sexual desse doador, tá? Se ele já foi preso, se utiliza drogas, então tudo isso é avaliado dentro dessa triagem clínica. Bom, e aí, o que tem que ser levado em consideração para que a gente consiga proteger esse doador, né? Proteger a saúde desse doador, tá? A gente precisa considerar um intervalo mínimo entre as doações de sangue total, tá? Então, para homens, é preciso esperar pelo menos 2 meses entre uma doação e outra, tudo bem? Só que não podem ocorrer mais de 4 doações por ano, ok? E mulheres precisam respeitar o mínimo de 3 meses entre uma doação e outra, e não pode passar de 3 doações por ano, tá? O peso corporal mínimo exigido para ser um doador de sangue, 50 quilos, tá? O pulso no momento da doação, ele tem que ser um pulso regular, com características normais, entre 50 e 100 batimentos. A pressão sanguínea, né, a pressão arterial, ela não pode ser maior do que 180 miligramas, e a diastólica não deve ser maior do que 100, tá? Então, ela não pode estar maior do que 18 por 10, tudo bem? Eu coloquei aqui alguns asteriscos, porque aceitar esses candidatos fora desses parâmetros estabelecidos vai depender muito da avaliação médica, do critério médico no dia da doação, tudo bem? Bom, então, como eu falei, é realizado esse teste hematológico, né, antes da doação de sangue, onde vai avaliar hematócrito e hemoglobina desse doador, tá? O homem tem que ter, no mínimo, 13 de hemoglobina e mulheres 12,5, tá? E homens 39% de hematócrito e mulheres 38%, tá? Durante essa triagem clínica são avaliadas doenças atuais e anteriores desse possível candidato à doação de sangue, tá? E são avaliadas doenças cardiovasculares, doenças endocrinológicas, gastrointestinais, respiratórias, hematológicas, renais, neurológicas e vasculares, tá? Aqui, né, não era interessante para gente eu ficar falando quais doenças cardiovasculares tornam um doador inapto, por quanto tempo, tá? Então, a gente só precisa saber que essas doenças, tá? Elas são avaliadas, elas entram no questionário e na triagem clínica como forma de proteger o doador de sangue, ok? Além disso, outras questões que vão entrar nessa triagem clínica de forma a proteger o doador de sangue é avaliar se esse candidato à doação, se essa mulher está grávida, se ela está menstruada no dia da doação, como que é essa menstruação dela, tudo bem? A gente precisa frisar muito que a pessoa não pode estar em jejum no momento da doação, tá? Isso é muito importante, que às vezes as pessoas confundem, né? No dia de realizar um exame de sangue, a gente precisa sim estar em jejum, mas no momento da doação de sangue, não, ok? Tanto é que os hemocentros sempre oferecem um lanche para a pessoa antes da doação, ok? E a gente precisa alertar essas pessoas que, se elas forem doar sangue após o almoço, é interessante esperar pelo menos 3 horas, ok? Bom, ingestão de bebida alcoólica. É preciso esperar 12 horas depois do consumo para poder doar o sangue, tá? E algumas ocupações e hobbies dos doadores precisam ser avaliados, precisam ser conversadas no momento da entrevista, tá? Então, se um candidato à doação de sangue trabalha com alguma ocupação que traga risco, né, tanto para ele quanto para outras pessoas, é preciso avaliar essa doação, né?
Por exemplo, se o candidato à doação é piloto de avião, helicóptero, se conduz veículos de grande porte, como ônibus, caminhões, trens, né? Se é operador de máquinas de alto risco, ok? Isso tudo precisa ser levado em consideração, tá? Porque aí é recomendado para esse doador um repouso, né, de pelo menos 12 horas depois da doação, ok? Bom, também é avaliado para proteção do receptor, né? Então a gente falou de como proteger o doador, né? Mas a gente precisa levar em consideração também tudo que vai proteger o receptor, quem vai estar lá no hospital precisando desse sangue, tá? Então vão ser avaliadas as doenças atuais do doador de sangue, né? Se esse doador tem alguma doença infecciosa, ele vai se tornar inapto definitivo, tá? Pacientes que tiveram hepatite viral antes dos 11 anos de idade, eles estão aptos a doar sangue, tá? Mas se teve hepatite viral após os 11 anos de idade, ele se torna inapto definitivo, tá? Tem que observar se no momento da doação o doador está apresentando algum sintoma de gripe, de resfriado, tudo bem? Aí esse candidato a doador, ele é aconselhado a voltar depois da melhora dos sintomas, tá? Também é avaliado se esse candidato a doador, né, tem malária, doença de Chagas, alguma doença autoimune, doenças dermatológicas e câncer, tá? E tudo isso vai ser avaliado ponto a ponto pelo médico que está fazendo essa triagem clínica, ok? É preciso avaliar também se esse candidato à doação, ele passou por alguma transfusão de sangue, tá? Se sim, ele precisa aguardar 12 meses para poder doar o sangue. Se ele já recebeu algum transplante de órgão, tecidos ou células, ele não pode doar sangue. Bom, para proteção do receptor também é avaliado, né, se esse doador ele faz uso de algum tipo de droga, principalmente drogas injetáveis, né? É avaliado as relações sexuais desse doador, tudo bem? Além disso, se esse doador tem piercing, há quanto tempo colocou esse piercing, qual o local desse piercing, ok? Se esse candidato à doação tem tatuagem, há quanto tempo foi feita essa tatuagem, tá? Se ele se envolveu com acidente com material biológico, né, para pessoas que trabalham aí em serviços de saúde, quais medicamentos esse doador toma, né, ou já fez uso recentemente, e por quais cirurgias ele passou e há quanto tempo, tá? Isso tudo é avaliado também. Não cabe aqui nessa aula, nessa palestra, a gente ficar discutindo cada um desses pontos, porque não dá tempo, é muita coisa, mas a gente precisa ter em mente isso, ok? Bom, existem alguns tipos de coleta que podem ser realizados no momento da doação, tá? Que é a coleta de sangue total, que é a mais comum, né? Que a gente sempre vê. E é a coleta por aférese, que é uma máquina específica que vai coletar apenas o nosso hemocomponente de interesse, tá? Então, ela vai filtrar o restante do sangue. Quem que realiza a coleta do sangue e das amostras, né? Um profissional da área de saúde capacitado e treinado para esse processo de coleta, tudo bem? Com atenção ao doador ali no momento da coleta, precisa ter uma área de recuperação, né? Depois da doação de sangue. Os materiais e equipamentos devem estar disponíveis, né? Para esse momento de coleta. E, além disso, é ofertado um lanche e hidratação a esse doador, tudo bem? Bom, a sala da coleta do sangue, tá? Ela deve ser um local limpo, tranquilo, muito bem organizado, com boa iluminação, precisa ter temperatura e umidade controlada, né? Tudo isso visando o bem-estar do doador do sangue, tá? Essas cadeiras precisam ser confortáveis, precisa ter um homogeneizador do sangue, tá? E ele deve ser calibrado, porque no momento da coleta esse sangue ele precisa ser homogeneizado a todo tempo, tá? Deve ter um local, né, no hemocentro com primeiros socorros, tá? Para se caso o doador passar mal durante a coleta.
Como material, a gente precisa de uma coleta em sistema fechado para que não haja contaminação, tudo bem? É preciso fazer a antisepsia do braço do doador por pelo menos 2 vezes antes de fazer a punção, ok? O volume coletado é de aproximadamente 450 ml de sangue total, e o tempo não pode ser muito superior a 10 minutos, ok? Esse sangue, como eu falei, ele precisa ser homogeneizado a todo tempo durante a doação, tá? E no momento da doação também vão ser coletadas amostras de sangue para realização de imunohematologia e sorologia desse sangue doado. Então, aqui eu trouxe, né, um esquema desse sistema fechado de coleta, né, onde a gente tem a bolsa coletora e algumas bolsas satélites, onde esse sangue vai ser fracionado nos hemocomponentes, né, e aqui também os tubos para coleta das amostras que vão ser realizados os testes de imunohematologia e de sorologia. Bom, existem algumas reações adversas que podem acontecer após a doação de sangue, tudo bem? Algumas são muito comuns, outras nem tanto. Algumas são muito tranquilas, outras são mais graves, tudo bem? Então, pode acontecer um hematoma no local da punção, né? Uma injúria nervosa. No momento da punção, às vezes, pode ocorrer a punção arterial ao invés de punção venosa, tá? A pessoa pode ficar com dor no braço, pode aparecer uma alergia no local, um sangramento anormal, tá? Mas são coisas que geralmente não acontecem, tá? Mas pode acontecer também fadiga, né, nesse doador de sangue devido ao volume de sangue retirado. E pode acontecer algum tipo de reação vasovagal, né? A pessoa pode ter algum desmaio, por exemplo, tudo bem? Bom, depois que esse sangue é coletado, né, naquela bolsa de sangue total, ele vai passar por um processamento, por um fracionamento, que vai originar os diferentes hemocomponentes, que são os componentes do sangue que são utilizados na rotina de transfusão, tudo bem? Então, os hemocomponentes, eles vão ser produtos gerados no serviço de hemoterapia através da coleta do sangue total, tá? Então, esse sangue total vai passar por um processo de centrifugação, tá? Que vai dar origem a esses outros hemocomponentes, ok? E os hemoderivados são produtos que vão ser obtidos em escala industrial a partir do fracionamento desse sangue total também, tá? Então, esse sangue total vai ser centrifugado, ele vai dar origem ao plasma, tá? Esse plasma, ele vai passar por um processo físico-químico dentro das indústrias, ok? E vai dar origem a esses hemoderivados. Bom, aqui eu trouxe um esqueminha, tá? Mostrando, então, o sangue total, passando por um processamento, né, por centrifugação, dando origem ao concentrado de hemácias e ao plasma rico em plaquetas. E a partir desse plasma rico em plaquetas, a gente recupera o plasma fresco congelado e o concentrado de plaquetas, tá? A partir do plasma fresco congelado, então, a gente obtém o crioprecipitado e uma parte desse plasma vai para a indústria, passa por processos biotecnológicos e físico-químicos, dando origem aos hemoderivados, tá? Bom, então agora vamos falar um pouquinho dos hemocomponentes, né? Então a gente fala do sangue total, que é aquela bolsa coletada do doador, e antes de ser submetida àquele processamento, ao fracionamento, tá? Essa bolsa de sangue total, então, vai apresentar todos os componentes sanguíneos e tem aproximadamente 450 ml, que é o que coleta lá, tá? Indicação para utilização de sangue total? Não tem, tá, gente? Atualmente não existe nenhuma indicação para o uso de sangue total na rotina clínica, tá? Não existe indicação, então não é utilizado sangue total, tá? São utilizados apenas os hemocomponentes obtidos através
da centrifugação desse sangue total, tá? Ah, Raíza, nem em caso de paciente que, por exemplo, sofreu um acidente e perdeu muito sangue, está com sangramento ativo. Não, nem nesses casos, ok? O concentrado de hemácias, então, ele é o hemocomponente que vai ser obtido a partir de uma unidade de sangue total, tá? Ele tem um volume final aproximado de 250 a 300 ml, tá? Nessa bolsa de concentrado de hemácias, há presença também de leucócitos, plaquetas e plasma, mas em pequenas quantidades, ok? A bolsa de concentrado de hemácias, ela deve ficar armazenada mais ou menos entre 2 e 6 graus Celsius, tudo bem? E as indicações principais, né, do concentrado de hemácia são as anemias, tanto crônicas quanto as agudas, tá? Com o objetivo de melhorar o aporte de oxigênio para os tecidos do nosso corpo, ok? Bom, dentro do concentrado de hemácias, tá? Existem alguns outros hemocomponentes que podem ser utilizados. O concentrado de hemácias dele leucocitado, né? Onde é removido quase 100% dos leucócitos presentes, concentrado de hemácias irradiados, concentrado de hemácia filtrado, ok? Fenotipado. E aí, cada um desses concentrados de hemácia, eles vão ter uma indicação própria, tá? Uma indicação apropriada que vai partir do médico, né, solicitar a transfusão desses concentrados de hemácias especiais, né, vamos dizer assim. Bom, o concentrado de plaqueta, ele pode se apresentar de 3 formas diferentes, tá? O concentrado de plaquetas randômicas, que é obtido a partir de uma doação de sangue total. Então, de uma doação de sangue total, a gente obtém um concentrado de plaquetas, tá? Um pool de concentrados de plaquetas, ele é obtido a partir de mais ou menos 4 ou 5 doações de sangue total. Então, vão vir 5 concentrados de plaquetas diferentes, mas em uma única bolsa, vai ser uma unidade só, tá? E o concentrado de plaquetas por aférese, que é coletado um volume maior de apenas um doador, tá? Mas essa coleta por aférese é aquela que eu citei, que é uma máquina especial que vai coletar apenas aquele hemocomponente específico, tá? Ela filtra o restante do sangue e devolve para o doador, o que não o que a gente não quer coletar naquele momento, tá? Bom, o concentrado de plaquetas, diferentes do concentrado de hemácia, tá? Ele deve ser armazenado numa temperatura entre 20 e 24 graus Celsius e ele precisa ficar em agitação constante, tá? Então, para ser armazenado, é necessário um agitador de plaqueta, tá? Um homogeneizador, que é um aparelho não muito grande, mas ele fica em agitação constante, em velocidade pré-determinada, para que essa plaqueta fique em constante movimento, tá? Para que não haja agregação plaquetária, tá? E o único ruim assim, da plaqueta é a validade muito baixa após a coleta, né? Apenas 5 dias, tá? E algumas indicações que eu coloquei aqui: cirurgia cardíaca, quando o paciente passa por transfusão maciça de sangue, quando há coagulação intravascular disseminada, ou sangramento em pacientes com trombocitopenia, tá? O concentrado de plaquetas vai ser indicado nessas situações. Bom, o plasma fresco congelado, ele vai ser aquela porção líquida do sangue, tá? Formado principalmente por água e proteínas. Ele vai ser obtido através da centrifugação do sangue total e ele deve ser congelado em até 8 horas após a coleta, tá? Diferente da plaqueta e da hemácia, como o nome já diz, congelado, né? Ele vai ficar armazenado em temperaturas inferiores a menos 20 graus Celsius, tá? As indicações do plasma são muito restritas, então utiliza-se o plasma, existe indicação, mas é muito restrita, tá? Então, vai indicar para reposição de deficiência múltipla de fatores de coagulação. Então, se é um paciente que teve um sangramento ativo, né, e está com deficiência dos fatores de coagulação, é indicada a transfusão de plasma fresco congelado, tá? Mas ele só vai ser utilizado se no local da transfusão não tiver disponibilidade dos hemoderivados
à disposição, né? Que são aqueles que a gente viu que são obtidos através do plasma, mas passam por um processo biotecnológico, ok? E as contraindicações, né? Não pode utilizar o plasma fresco como expansor volêmico, tá? Quando a pessoa perde muito sangue, tá? Não pode utilizar se a pessoa tiver sangramento ativo, mas não tiver deficiência de fatores de coagulação, tá? Então, não pode utilizar em pacientes que estão sangrando, mas não tem coagulopatia, ok? Não pode utilizar o plasma para corrigir testes anormais de coagulação, tá? Se a pessoa não tiver sangramento. Em pessoas com grandes queimaduras ou septicemia também não pode utilizar, tá? E em imunodeficiências ou em perda proteica, por exemplo, quando a pessoa está subnutrida, né, desnutrida. Bom, e quais são os hemoderivados que a gente tanto falou, né? A albumina, o fator 8 da coagulação, o fator 9, complexo protrombínico e o complexo protrombínico ativado, tá? São esses os hemoderivados. Então, vai se utilizar o plasma quando não tiver à disposição desses fatores de coagulação respectivos, né, para cada necessidade de cada paciente, tá? E a gente precisa afirmar aqui nesse momento, né, a gente precisa entender, tá, que qualquer hemotransfusão vai variar de paciente para paciente, tá, de acordo com a necessidade clínica de cada pessoa, ok? Quem vai avaliar isso é o médico. Obviamente, a gente, enquanto biomédico, né, responsável ou que trabalha na bancada de uma agência transfusional, a gente precisa acatar a ordem médica, né, de indicação, mas a gente também tem que ter consciência, né, do que o médico está pedindo, da necessidade do paciente, ok? A gente precisa avaliar todo um contexto. Bom, e aí a gente falou, né, da doação, a gente falou do processamento do sangue, né? A outra etapa do ciclo do sangue são os exames realizados nas amostras de sangue que foram coletadas junto da bolsa de sangue total, né? Então, o serviço de hemoterapia, ele precisa realizar exames imunohematológicos, tá? Para qualificar esse sangue do doador. Como assim? Para a gente saber qual grupo sanguíneo do sistema ABO, né? Se ele é A, se ele é B, se ele é O, se ele é AB, né? Se ele é positivo ou negativo, tudo bem? E se esse doador tem a presença de anticorpos irregulares, tudo bem? Anticorpos anti-eritrocitários irregulares, ok? Bom, além dos exames imunohematológicos realizados nas amostras de sangue, tá? O serviço de hemoterapia, ele também deve realizar testes para verificar infecções que podem ser transmitidas pelo sangue, tá? Para que se tenha uma diminuição dos riscos de transmissão de doenças para o paciente que vai receber o sangue, ok? Então, quais são as infecções pesquisadas no sangue do doador, né? Sífilis, doença de Chagas, hepatite B, C, né? AIDS e o HTLV1 e 2, tá? E aqui eu coloquei que esses exames devem ser realizados com aquelas amostras que foram coletadas no momento da doação, ok? Bom, para a realização desses exames, tá, de infecções que podem ser transmitidas pelo sangue, é permitido o emprego do teste que a gente chama NAT, tá? Que ele vai fazer a pesquisa de ácido nucleico. E o que é esse teste NAT, né? Que aqui fala que vai empregar um pool de amostras, né, para a realização desse teste. Nada mais é do que lá no Hemocentro de referência, eles pegam, por exemplo, 5 amostras de pacientes diferentes, tá? E fazem o teste para essas infecções aqui, tá? Caso dê positivo nessa amostra de sangue, eles vão avaliar os 5 doadores que estavam lá, né? E depois vão fazer de um por um para saber de quem que era, tudo bem? Fazer dessa forma diminui custos e agiliza o processo, porque a gente precisa entender que aquele sangue que foi doado, ele passou pelo processamento, mas ele está lá armazenado
esperando sair o resultado desses exames para ele poder ser distribuído. E a gente viu que a plaqueta, ela dura apenas 5 dias depois da coleta. Então, a gente precisa agilizar, né, esses testes de doenças que podem ser transmitidas pelo sangue, para que a gente consiga distribuir mais rápido esses sangues, né, otimizar todo esse processo de distribuição do sangue, tudo bem? E também levar garantia desse sangue para quem vai receber, ok? Bom, também é obrigatória, pessoal, a pesquisa da hemoglobina S nos doadores de sangue, tá? Pelo menos na primeira doação, ok? Essa hemoglobina S, ela não vai descartar o sangue, tá? Caso ela esteja presente, ok? Mas esse sangue que tiver hemoglobina S, ele precisa ser etiquetado, porque ele não pode ser utilizado em alguns grupos específicos de pessoas, ok? E isso, quando a gente está trabalhando numa agência transfusional, a gente precisa saber disso, ok? A gente vai pegar lá um sangue etiquetado falando que tem a presença de hemoglobina S, a gente precisa avaliar, em alguns casos a gente não pode transfundir esse sangue, tá? Bom, e aí a gente já falou dos exames, então, agora a gente vai falar do estoque, né? Que esse sangue, ele fica estocado num hemocentro, né? Um serviço de hemoterapia, e ele é distribuído. E mesmo depois que ele é distribuído, né, em alguns hospitais fica um pequeno estoque de sangue, ok? Porque às vezes o hemocentro é longe do hospital, tem alguma urgência, alguma necessidade de madrugada, às vezes tem uma dificuldade de motoboy, enfim. O hospital precisa ter um pequeno estoque de sangue, tá? Bom, as câmaras de conservação que esses sangues ficam armazenados, tá? Esses hemocomponentes, elas são apropriadas para essa finalidade, tá? E o uso dessas câmaras é exclusivo para a conservação do sangue, tá? Esses hemocomponentes, eles vão ser armazenados, então, na temperatura adequada para sua função, né, para a segurança desse produto. Lembra que a gente falou que a hemácia fica numa determinada temperatura, a plaqueta fica em uma outra temperatura e o plasma numa temperatura bem baixa, né? Então, cada hemocomponente deve ser armazenado de acordo com a sua temperatura ótima de funcionamento, tá? Bom, depois que esse sangue está lá estocado, né, a gente precisa ter um cuidado muito grande com a distribuição e o transporte desse hemocomponente, tá? O transporte, então, desse componente, ele tem que obedecer à legislação vigente, tá, do local. Cada estado vai ter uma legislação diferente para esse transporte e distribuição, tá? Mas, basicamente, o componente sanguíneo, ele precisa ser transportado na temperatura adequada para manutenção das suas propriedades. Então, a gente acabou de falar, a hemácia tem uma temperatura ideal de armazenamento e também de transporte, tá? A plaqueta tem uma temperatura específica, o plasma tem uma temperatura específica, tá? E a gente precisa seguir todas essas temperaturas também no transporte, para a gente garantir a qualidade desse produto, ok? Bom, obrigatoriamente, tá? Esses componentes, eles devem ser transportados em recipientes resistentes, que vão impedir vazamento e que possam ser lavados com frequência, ok? Lavados e desinfectados. A pessoa que vai ser responsável por transportar esse componente sanguíneo, tá? É uma pessoa especializada, né? Ela tem um compromisso, né? Ela assina um termo de transporte desses hemocomponentes, né? Então, tem que ser uma pessoa treinada, que saiba da legislação, que saiba de todos os cuidados para transportar esses componentes. Bom, e aí, então, a gente viu esse ciclo do sangue, né? Até chegar no hospital, que é onde a gente vai transfundir esse sangue para o paciente que está precisando, tá? Então, quando a gente fala na transfusão sanguínea, né? A gente precisa pensar nos testes pré-transfusionais que a gente vai realizar para levar maior segurança para esses pacientes, né? Bom, e quando a gente fala, então, nos testes pré-transfusionais,
a gente está falando da imunohematologia, tá? Principalmente quando a gente fala de transfusão de concentrado de hemácias, né? Que é uma importante modalidade terapêutica responsável por restabelecer o aporte de oxigênio dos tecidos do corpo, tá? A imunohematologia, então, ela é responsável pela análise laboratorial do sangue, tá? Garantindo, assim, uma maior segurança transfusional para o paciente. Então, essa imunohematologia, ela vai estudar os antígenos que estão presentes na superfície dos eritrócitos e também os anticorpos que são correspondentes a esses antígenos e todo o significado clínico disso, ok? Bom, então quando a gente fala da imunohematologia, existem alguns conceitos que devem estar muito bem estabelecidos na nossa cabeça. Por exemplo, o conceito de antígeno, ok? Que é toda substância que é capaz de estimular a produção de anticorpos. Então, o que é um antígeno eritrocitário? É toda substância presente na membrana do eritrócito, que pode ser reconhecida como não própria pelo nosso organismo, podendo induzir uma resposta imunológica e, com isso, a produção de anticorpos, tá? Mas o que são os anticorpos, né? As famosas imunoglobulinas que a gente tanto escuta falar, IgM, IgG, IgE, IgA, né? São as substâncias produzidas a partir do estímulo do sistema imunológico, tá? Que vai ativar o linfócito B e esse linfócito B, então, vai produzir e secretar esses anticorpos, ok? Outro conceito que a gente precisa ter em mente é a autoimunização, tá? Que é o desenvolvimento de anticorpos contra os antígenos eritrocitários que vão ser reconhecidos como não próprios. Tudo bem? Bom, quando a gente fala então de transfusão sanguínea, de antígenos eritrocitários e anticorpos, tá? A gente começa a entender então a sistemática de grupos sanguíneos, tá? Os grupos sanguíneos, eles são definidos então pela presença ou ausência de antígenos na superfície da membrana do eritrócito, ok? Esses antígenos, eles podem então induzir uma resposta imunológica, tá? E hoje são conhecidos 36 sistemas sanguíneos e mais de 600 alelos. Então, é muita coisa quando a gente pensa em grupos sanguíneos, né? Que a gente pensava, então, que era só o ABO e o RH, né? Hoje a gente sabe que não, são 36 sistemas sanguíneos diferentes, ok? Bom, aqui eu trouxe uma tabela representativa, mostrando, obviamente, impossível da gente falar um por um, tá? Mesmo na nossa prática clínica, na nossa rotina transfusional, a gente não leva em consideração todos esses sistemas, a gente precisa saber da existência deles, né? Em algum momento a gente vai precisar fazer a imunofenotipagem e ver alguns outros sistemas sanguíneos, tá? Mas na nossa prática clínica a gente trabalha diretamente com a BO e o RH, tá? Bom, a nomenclatura para todos esses antígenos que estão aqui representados desses sistemas sanguíneos, tá? Ela é realizada pela Sociedade Internacional de Transfusão Sanguínea. Então, o nome, a numeração, tudo é realizado por essa sociedade. Bom, então quando a gente fala de grupos sanguíneos, né, a gente precisa contar um pouquinho de história, porque lá em 1900, né, Cal, ele misturou diversas amostras de sangue de diferentes pessoas, tá? Isolando as hemácias, e ele foi fazendo diferentes combinações entre soro e hemácia dessas amostras de sangue que ele coletou, tá? Como resultado, ele observou a presença de aglutinação dos eritrócitos em algumas amostras e a ausência de aglutinação em outras amostras, quando ele fez essas combinações diferentes. Bom, a partir daí, então, ele conseguiu descobrir, né, que os seres humanos possuem 3 grupos sanguíneos, o A, o B e, na época, o C, que a gente sabe hoje que é o O, tá? E a partir dessa descoberta, eles conseguiram entender por que muitas pessoas morriam durante a transfusão de sangue, tá?
Então, aqui foi um marco muito importante para toda a história de transfusão sanguínea, tá? Para tudo que a gente entende hoje de transfusão sanguínea, tá? O sangue AB, ele foi descoberto bem depois, ok? Bom, aqui eu trouxe uma imagem representativa de um eritrócito, mostrando esquematicamente alguns antígenos de superfície na membrana das hemácias. Então, o sistema ABO, okay? Ele vai ser formado pelos antígenos AB e AB, que vão estar presentes, então, na superfície da membrana do eritrócito, tá? São 4 fenótipos diferentes, então a pessoa pode ser A, ela pode ser B, ela pode ser AB ou ela pode ser O, dentro desse sistema sanguíneo, que é o ABO, tá? Esse sistema, então, ele é determinado pela presença ou ausência dos antígenos A e B nas hemácias, tá? Esses antígenos, então, eles vão ser detectados a partir da 5ª semana de gestação, e os anticorpos, a gente fala que são anticorpos regulares. A gente não precisa ter um contato prévio com algum desses antígenos para produzir anticorpos, ok? Lá no 3º ao 6º mês de vida, a gente entra em contato com algumas substâncias do intestino, com algumas enterobactérias, tá? Que a gente produz esses anticorpos do sistema ABO. Então, a gente não precisa ser sensibilizado para ter esses anticorpos. Por isso que a transfusão sanguínea é muito séria e a gente precisa realizar todos os testes pré-transfusionais com muita atenção, ok? Bom, os genes A e B, eles vão determinar, então, a produção das enzimas que vão ser responsáveis pela produção dos antígenos A e B, ok? Mas para que isso aconteça, é preciso ter um antígeno precursor, que é chamado antígeno H. Bom, aqui eu trouxe uma tabelinha esquemática falando do sistema ABO, ok? E aqui a gente consegue observar, então, que pessoas do grupo A apresentam o antígeno A, anticorpo anti-B. Pessoas do grupo B apresentam antígeno B e anticorpo anti-A. Lembrando que são anticorpos regulares, tá? A gente não precisa entrar em contato para a gente produzir. Então, a pessoa que é do grupo A, ela não precisa entrar em contato com sangue B para ela produzir anticorpos anti-B, ok? E uma pessoa do grupo AB apresenta antígeno A e B, não possui nenhum anticorpo do sistema ABO, senão ela ia reagir contra ela mesma, né? E as pessoas do grupo O não possuem antígeno de membrana, tá? E apresentam anticorpos anti-A e anti-B. Bom, por causa dessa presença regular dos anticorpos naturais no sistema ABO, tá? É uma regra básica a gente não transfundir hemácias portadoras de antígeno que possam ser reconhecidos pelos anticorpos do receptor. Foi aquilo que eu falei. Uma pessoa que é do grupo A, de forma alguma, ela pode ser transfundida com hemácia do grupo B, né? Porque ela já tem anticorpos anti-B. Senão ela vai ter uma reação adversa gravíssima e pode ir a óbito, ok? Então, de acordo com isso que a gente falou, né, a gente precisa ter regras de transfusão. Sempre que possível, sempre mesmo, transfundir isogrupo. O que é isso? Se a pessoa é do grupo A, a gente transfunde sangue A. Se a pessoa é do grupo B, a gente transfunde sangue B. Se a pessoa é do grupo O, a gente transfunde sangue O. Se ela é do grupo AB, a gente transfunde sangue AB, tá? Em alguns casos, quando não é possível transfundir isogrupo, a gente pode seguir esse esqueminha aqui, tá? Sendo o grupo O um doador universal e o grupo AB um receptor universal. Lembrando que, tá? Só quando a gente não conseguir mesmo transfundir isogrupo, tá? E é necessário, obviamente, a gente realizar todos os testes pré-transfusionais que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje. Bom, e o sistema RH, então? Ele é o segundo maior sistema de importância transfusional, tá? Ele é altamente imunogênico e complexo. O que é imunogênico? Tem a capacidade de induzir o sistema imunológico a produzir alguma resposta, tá? É um sistema que possui 54 antígenos,
ok? Sendo que o antígeno D, ele é o mais imunogênico, então é o que a gente utiliza na nossa prática clínica de agência transfusional, tá? No sistema RH, os anticorpos não são naturais, não são regulares como no sistema ABO, tá? Para eles serem produzidos, precisa de um contato prévio, precisa de uma sensibilização, tá? Então, para uma pessoa que é RH negativo, para ela produzir anticorpos anti-D, né, no caso do antígeno D, ela precisa entrar em contato com o sangue RH positivo. Então, vamos colocar num exemplo. Para a pessoa que é A negativo ter anticorpos, né, contra o RH positivo, ela precisa receber um sangue, por exemplo, A positivo, ok? Quando a gente fala da genética desse sistema RH, tá? A pessoa é RHD positivo, ela vai possuir o gene RHDzão e RHCzão. E quem é RH negativo, apenas o gene RHCzão. Bom, esse antígeno D, né, que a gente falou que ele é o mais imunogênico, ele apresenta um extenso polimorfismo, tá? Então, ele pode ser um antígeno de fraca expressão, que a gente vai falar, então, que é um D fraco, ou um antígeno modificado, que a gente fala que é o D parcial, tá? Quando a gente fala do RHD fraco, tá? A gente está falando quando ele se expressa de uma forma muito reduzida na membrana, mas mesmo assim, esse paciente vai ser considerado RH positivo, ok? Bom, essas características geralmente a gente só consegue determinar através de estudos moleculares. Então, na nossa rotina do dia a dia, a gente vai ver esse paciente como positivo mesmo. Então, quando a gente fala dos testes pré-transfusionais, né, o primeiro teste que a gente tem que realizar, obviamente, é a tipagem ABO e RH do paciente e também do sangue, né? Apesar do sangue já ter vindo lá do hemocentro rotulado, é importante a gente fazer essa contraprova também na nossa agência transfusional, tá? Então, a gente faz essa tipagem ABO e RH, principalmente da amostra de sangue do paciente que vai receber, tá? A gente faz também a pesquisa de anticorpos anti-eritrocitários irregulares, tá? Todos esses testes pré-transfusionais, eles são realizados através da técnica de hemaglutinação. Então, basicamente, a gente vai ver a presença de aglutinação ou não, tá? E o que é aglutinação? Quando há uma reação entre o anticorpo e o antígeno que vai estar presente na hemácia. Então, aqui a gente coloca o soro do paciente num tubo, tá? E uma hemácia pré-estabelecida. Ou o contrário. Ou a gente coloca a hemácia do paciente e um soro contendo anticorpos conhecidos, tá? Então, por exemplo, aqui a gente coloca no tubo a hemácia do paciente que vai receber o sangue e um soro anti-A, tá? Coloquei para centrifugar. Aglutinou, a gente sabe que esse paciente, então, tem um antígeno A na superfície da membrana, da hemácia, tudo bem? E aí existem alguns scores aqui para a gente avaliar a presença ou ausência da aglutinação, tá? Aqui a gente tem um caso de hemólise, né, que a gente precisa adquirir, então, outra amostra de sangue, tá? Um resultado negativo, a gente não vê nada de aglutinação, tá? E é que a gente tem alguns casos de positivo. Presta atenção que a gente precisa ficar bem atento ao avaliar esse resultado positivo, né? Porque ele pode se mostrar dessa forma, como se fosse uma areinha, ou ele pode se mostrar bem aglutinado, tá? Geralmente, quando a gente faz a tipagem ABO, a gente consegue observar dessa forma aqui a aglutinação, ok? Bom, então quando a gente fala da tipagem ABO, tá? Ela tem a tipagem direta e a tipagem reversa. Na direta, a gente vai ver se na hemácia do paciente tem antígeno de superfície, tá? E na prova reversa, a gente vai ver se no plasma do paciente tem anticorpos, ok? Uma prova deve apresentar o resultado oposto da outra. Bom,
Outra pesquisa que a gente faz, né, nos testes pré-transfusionais é a pesquisa de anticorpos irregulares, tá? E esses anticorpos, eles vão ser formados após o contato com antígenos eritrocitários que vão ser reconhecidos como não próprios. Lembra que eu falei da autoimunização, né, do conceito lá no início, e que eu falei que são 36 grupos sanguíneos, 36 sistemas sanguíneos, né? Então, entra nesse caso, porque na nossa rotina clínica a gente vai tipar apenas o ABO e o RH, mas a gente precisa lembrar que tem mais 34 sistemas sanguíneos que a gente não faz a tipagem, né? Então, se na nossa bolsa de sangue que a gente vai transfundir tiver algum grupo sanguíneo que a gente não sabe, né? E esse nosso paciente não tem esse grupo sanguíneo, ele vai produzir anticorpos, né, contra esse grupo, esse sistema sanguíneo diferente, tá? Então, por isso que a gente fala dessa aloimunização, tá? Geralmente, essa aloimunização vai acontecer através de gestação ou através de múltiplas transfusões, tá? Então, aqui, ó, quanto maior o número de transfusões e gestações, maior a probabilidade de autoimunização. Bom, além desses testes que eu falei, a gente precisa realizar a prova de compatibilidade, tá? Então, a gente vai colocar o sangue do receptor em contato com o sangue do doador, tá? E ver se tem algum tipo de aglutinação para a gente detectar se é compatível ou não. Bom, queria agradecer vocês pela atenção. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem me mandar e-mail ou vocês podem entrar em contato comigo através de um desses 3 Instagrams aqui, tá? Esse aqui é meu Instagram pessoal. Esse aqui é um Instagram que eu tenho junto com uma amiga de divulgação científica, né? Que a gente entende, principalmente nesse momento de pandemia, o quanto a ciência salva vidas, né? O quanto a ciência é importante no nosso dia a dia. E aqui eu tenho um Instagram profissional. Então, em qualquer um desses 3, vocês conseguem contato comigo. Gostaria de agradecer muito o convite para falar aqui com vocês hoje um pouquinho desse assunto que eu gosto muito. Uma pena nosso tempo ser tão corrido para falar de um assunto tão extenso, com muitas informações, né? Mas qualquer dúvida mesmo que vocês tenham, vocês podem entrar em contato comigo. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada e até a próxima.